A ANS suspende comercialização de planos de saúde. A importância do estágio para a formação profissional dos estudantes. Veja também o crescimento da procura por energia solar. Brasil registra mais de 200 mil empregos formais, segundo a CAGED. Juntos pelo todo, vamos ver a economia solidária também é objeto de estudo para outras comunidades. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta terça-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Na última segunda-feira, a ANS anunciou a suspensão da comercialização de planos de saúde. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou na última segunda-feira a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de 8 operadoras, por causa de reclamações sobre a cobertura assistencial. A venda fica proibida a partir desta quinta-feira, dia 30, e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhoria no desempenho assistencial. A suspensão da venda é resultado do monitoramento da garantia de atendimento que acompanha os acessos dos usuários de plano de saúde às suas coberturas contratadas. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou as primeiras carteiras de identidade nacional com registro único durante o evento no Palácio do Planalto. O novo modelo já havia sido anunciado em fevereiro deste ano e usará o Cadastro Nacional de Pessoa Física, o CPF, como número de identificação. A partir do dia 4 de agosto, a carteira de identidade nacional será emitida em um único modelo, independentemente de qual estado em que seja produzida. A nova identidade vem com QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone. No mesmo evento foi apresentado o novo modelo de passaporte brasileiro. O documento mantém o brasão da República na capa e traz uma série de novidades internas, a começar pelas homenagens às regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local. Os novos dispositivos de segurança foram idealizados em uma parceria entre a Casa da Moeda, a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores. Segundo o governo, com essas mudanças, a identidade nacional será o documento mais seguro do Brasil e um dos mais seguros do mundo. No segundo semestre, as faculdades visam a criação de oportunidades para seus estudantes com o estágio. Saiba qual a importância deste ato educativo para a carreira profissional desses estudantes. O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho. Em muitos cursos, o estágio é obrigatório para concluir a graduação. Além de ser requisito para concluir alguns cursos, o estágio é muito importante para auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem desse futuro profissional. O estágio é a principal oportunidade para o aluno de qualquer área unir teoria e prática. Eu sou professor há mais de 10 anos e posso garantir que a sala de aula é de extrema importância para a formação de qualquer profissional. Porém, ela não é completa. Nem tudo se aprende em uma sala de aula. Por isso, a vivência profissional e o convívio com profissionais mais experientes, executando atividades na prática, pode fornecer um corpo de conhecimentos fundamental para o profissional. E por isso, realizar um estágio é de suma importância. Segundo o professor Tiago Holanda, a dedicação do estudante às atividades do estágio é de suma importância. O estudante deve se dedicar ao máximo ao estágio. Primeiro, porque é a chance de aprender algo que ele conheceu apenas na teoria. É uma oportunidade única de aprendizado. Além disso, várias empresas tornam a realização do estágio a primeira etapa na contratação de seus profissionais de carreira. Tiago Holanda enfatiza que as vantagens não são somente para o aluno. As empresas que contratam estagiários também têm muito a ganhar. Além da redução de alguns custos de operação, ela também conta com a oportunidade de formar um profissional dentro da sua política de trabalho e que pode se tornar um futuro profissional efetivo daquela empresa.
Até o começo de 2020, antes de sermos afetados pela crise do novo coronavírus, o Brasil tinha cerca de 1 milhão de estagiários. Em 2021, houve uma redução de 10% e, atualmente, apenas 5,8% conseguem ingressar no mercado. O estudante de jornalismo Paulo Carvalho falou sobre suas expectativas para o estágio. A minha expectativa para o estágio é que eu possa ter a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento teórico adquirido no ambiente universitário. Além disso, também aprender com profissionais que já têm uma bagagem na carreira. Paulo Carvalho falou ainda sobre as dificuldades que ele encontra na busca por estágio. A maior dificuldade que encontramos hoje para conseguir um estágio é que muitas empresas elas exigem uma experiência profissional em áreas específicas, o que muitas das vezes os universitários não têm. E no próximo bloco, a pauta é política e o novo registro de saldo de empregos informais. Senador Randolph Rodrigues entrega pedido para abrir CPI do MEC. Reunião de conciliação é convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Assuntos para a pauta é política. O senador Randolph Rodrigues, do partido Rede do Amapá, protocolou o requerimento de criação da CPI do Ministério da Educação. Segundo ele, o pedido tem 31 assinaturas de senadores. O autor do pedido apresentou o documento acompanhado das deputadas federais Sâmia Bonfim e Luísa Erudina, ambas do PSOL de São Paulo. A CPI terá como foco suspeitas de corrupção na gestão do ex-ministro Milton Ribeiro e na distribuição de recursos pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senador afirmou que a investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal está sob forte intervenção e ameaça. Em audiência de conciliação convocada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal para buscar um acordo na questão do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços incidentes sobre os combustíveis, os estados apresentaram nesta terça-feira propostas para tentar solucionar o tema. A União se comprometeu a responder até o final desta quarta-feira, dia 29. O assunto é discutido na arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 984, na qual o presidente Jair Bolsonaro pede a limitação da alíquota do tributo nos 26 estados e no Distrito Federal, já prevista para as operações em geral. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a audiência foi importante para entender a complexidade do assunto e que é necessária uma solução rápida, já que o aumento do preço dos combustíveis atinge mais fortemente as pessoas mais vulneráveis. E a energia solar vem ganhando cada vez mais potencial no Brasil, tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Com um dos melhores recursos solares do planeta, o Brasil vivencia um crescimento da tecnologia solar, com a potência instalada desde a fonte limpa, renovável e acessível. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar, somente em 2021, o setor atraiu mais de 21,8 bilhões em investimentos. O resultado representa um crescimento de 49% em relação aos investimentos acumulados desde 2012 até o final de 2020 no país. O Brasil ele tem uma das maiores e melhores irradiação solar do mundo para a geração de energia solar. Hoje o Brasil já tem mais de 15 gigas de energia solar no Brasil, já instaladas, né? E o potencial a gente acredita aí, né, que a previsão da EPE, que até 2030 o Brasil deve chegar a um pouco mais de 30 gigas de potência instalada. E 2050, 80 gigas. Essas são as previsões aí da potência a ser instalada no Brasil no médio e longo prazo. Segundo o economista Ricardo Coimbra, na comparação entre a energia térmica, a solar se torna mais eficiente. Comparando essa energia limpa em relação à energia das térmicas, ela se torna não só mais eficiente, como mais barata.
também gerando a possibilidade de você ter múltiplos produtores de energia, ou seja, as próprias residências, as próprias unidades individualizadas podem, gerar individualmente a sua própria energia, tendo uma necessidade menor da utilização do sistema e da geração do sistema complexo. De acordo com o professor de Química, a energia solar, além de contribuir financeiramente, ela ajuda ao meio ambiente. Ela impacta diretamente na diminuição do uso de combustíveis fósseis, que são basicamente o carvão, que é usado nas termoelétricas para geração de energia, e o petróleo, que principalmente é subdividido em gasolina, diesel, querosene. Então, se nós conseguimos obter a energia elétrica a partir da energia solar, através de células fotovoltaicas, é claro que no primeiro momento é um processo caro, porque é um processo que ainda está em expansão, mas com certeza é um processo que ajuda ao ambiente. Segundo os dados do novo CAGED, em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. Dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Brasil em maio registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. No mês passado, o número de contratação com carteira assinada registrou 1.960.960 e houve 1.683.942 desligamentos. Os 5 maiores segmentos de atividade econômica tiveram saldo positivo. O setor de serviço voltou a ser destaque, com um saldo de 120.294 postos seletistas. Em seguida, vêm as atividades ligadas ao comércio, indústria, construção e agricultura. Todas as 5 regiões brasileiras também tiveram saldo positivo, com destaque para o Centro-Oeste, cujo índice variou 0,94%, com um saldo de 33.978 vagas de emprego formal. Em seguida, vem o Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898,02. O valor é R$ 18,05 menor que a média de R$ 1.906,54 calculada em abril. E a seguir, mais um episódio do projeto Juntos pelo Todo, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta terça-feira. Hoje, no Juntos pelo Todo, vamos mostrar que a economia solidária também é objeto de estudo para que outras comunidades tenham acesso à expansão de conhecimento sobre a economia. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A economia solidária é o nome dado ao conjunto de atividades econômicas, seja de produção, distribuição, consumo ou poupança, sob a forma de autogestão. Um grupo de alunos da Universidade Federal do Ceará, junto com a Faculdade de Economia, trabalham a economia solidária através de um projeto de extensão, o GESOL. O GESOL é o grupo de extensão em economia solidária. Como o nome já diz, ele é um projeto de extensão que compõe a Universidade Federal do Ceará. Ele está lotado no Departamento de Teoria Econômica da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, a FEAC. De acordo com o coordenador do GESOL, André Ferreira, o projeto atua em empreendimentos que trabalham a economia solidária. Os empreendimentos econômicos solidários, eles têm a característica de serem empreendimentos coletivos,
né, de propriedade coletiva, né, então como uma cooperativa, né, ele tem um foco, né, um foco na produção ou na comercialização, alguma atividade econômica, né, ou mesmo uma atividade financeira, como um banco comunitário também, né. A gente tem o exemplo aqui do Banco Palmas, que é muito conhecido, né, nesse âmbito, né, tanto local quanto nacionalmente, até internacionalmente. É uma experiência considerada bastante exitosa, né, exemplar. De acordo com André Ferreira, o GESOL trabalha com o objetivo de apoiar os empreendedores. Nós somos um grupo de apoio, nós somos considerados, né, um grupo de apoio aos empreendimentos econômicos solidários. Nós não realizamos diretamente comercialização, produção de nenhum produto. Nós somos como o Sebrae, por exemplo, que dá um apoio aos empreendedores. O Sebrae em si não produz, né? Mas ele dá um apoio na atividade de formação em particular, né? Nós também atuamos particularmente nessa área da formação. Segundo André Ferreira, a economia solidária tem como objetivo promover a inclusão à renda aos pequenos empreendedores. A economia solidária ela busca promover um processo de inclusão, né, no acesso à renda, né, especialmente no acesso ao trabalho e à renda. E aí, normalmente, compreendendo, né, o ambiente do mercado, né, como um ambiente competitivo, né, onde, para que o pequeno empreendedor ele tenha acesso ao mercado, ele consegue se fortalecer através de um processo de economia solidária. Apoio à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Cerca de 50 pessoas foram encontradas mortas em uma carreta de caminhão perto da cidade de Santo Antônio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. No baú do veículo foram encontradas outras 16 pessoas vivas e levadas aos hospitais da região. De acordo com o New York Times, a hipótese inicial é que as vítimas são imigrantes. Acredita-se que todos os que estavam na carreta entraram nos Estados Unidos de forma ilegal. O ministro de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, afirmou que o cônsul mexicano está indo para o local e que a nacionalidade das vítimas é desconhecida. A cimeira do G7 terminou com unanimidade no apoio à Ucrânia, além da sintonia e determinação nas medidas contra a Rússia. Os líderes dos países mais ricos do mundo deixaram claro que querem limitar as receitas do Kremlin provenientes do petróleo e aumentar as sanções, além de apoiar a Ucrânia na guerra e ajudar na reconstrução do país. Os 7 concordaram com a proibição das importações de ouro russo e com o reforço da ajuda aos países atingidos pela escassez de alimentos devido ao bloqueio à saída de cereais da Ucrânia através do Mar Negro. Antes do encerramento da cimeira, os líderes juntaram-se para condenar o que chamaram de abominável o ataque russo a um centro comercial da cidade de Kremenchuk, chamando de crime de guerra e jurando que o presidente Vladimir Putin e os outros envolvidos serão responsabilizados. Um antigo guarda de campo de concentração nazista da Alemanha foi condenado a 5 anos de prisão pelo Tribunal de Brandenburg-Havel, em Berlim. Joseph Schutz, de 101 anos, foi a julgamento acusado de cumplicidade no assassinato de mais de 3.500 prisioneiros entre 1942 e 1945. A defesa de Schutz vai recorrer da sentença devido à sua idade avançada. O antigo membro das chamadas Waffen-SS torna-se a pessoa mais velha condenada por cumplicidade em crimes cometidos durante o Holocausto.
Vamos agora para as imagens que marcaram esta terça-feira. A Polícia Federal cumpriu hoje 52 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a líderes de um grupo investigado por crimes de lavagem de dinheiro, fruto da extração e comércio ilegais de ouro. A Operação Lavagem de Ouro é feita em conjunto com a Receita Federal e também busca os principais intermediários que atuam na lavagem desses ativos. Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, Rondônia e no Distrito Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi eleito hoje presidente da segunda turma da Corte. A partir de agosto, com o retorno dos trabalhos do STF, após o recesso de julho, o ministro assumirá o comando do colegiado. A eleição foi realizada de forma simbólica porque Mendonça seria o próximo a ocupar a presidência por ser o membro mais novo do colegiado que ainda não exerceu o comando da turma. E a professora Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, deve voltar para o regime prisional fechado. A decisão foi divulgada nesta terça-feira, proferida pela 7ª Câmara Criminal. Os desembargadores acolheram recursos do Ministério Público contra a decisão de primeira instância que havia determinado que Monique fosse transferida para o endereço não conhecido em razão de supostas ameaças recebidas no presídio. Por medida de segurança, Monique será transferida para um batalhão prisional até que sejam apuradas as ameaças que teriam sido feitas por outras presas. E fica por aqui o jornal desta terça-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.